Olá, muito boa tarde. Estamos entrando no ar com o nosso 5 a 7 aqui pela Rádio Mais Brasil. Vamos juntos até às 7 horas da noite com muita informação, papo descontraído, né? Tudo menos política. De vez em quando a gente até dá uma escapada aqui, mas está valendo. O assunto hoje, ou os assuntos, a gente vai falar de carros antigos com um dos caras que foi dos primórdios. Não estou chamando ele de velho aqui, mas coube a ele a primazia, né? Talvez no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e quiçá no Brasil, de iniciar esse trabalho de garimpo, né? E ele tem a própria coleção dele também, de veículos antigos, clássicos, não chama de carro velho, né? Abre a câmera aí, meu caro Filipão, vamos dar as boas-vindas para o nosso primeiro convidado, Marcelo Reinert, né? Que é empresário, é colecionador, é entusiasta, enfim, um dos caras que mais sabe, mais conhece e que na nossa audiência tem clientes, inclusive, entre eles o Marcelo Comaceto, que já mandou mensagem aqui de um Ômega Fittipaldi, que a gente viu lá, né, Glauco? Uma peça lindíssima, carro maravilhoso. Australiano, né? Aquele ali é o Ômega australiano. Depois do encerramento da produção do Ômega nacional, a GM, a Chevrolet decidiu importar o Ômega australiano, que é da subsidiária dela lá, que se chama Holden, se eu não me engano. Mas ele veio para cá com... Marcelão, posso chamar de Marcelão? Pode, não? como tu quiseres. Só fala mais próximo possível desse microfone aqui, Marcelo. Tá certo. Boa tarde, bem-vindo, meu caro. Boa tarde, muito obrigado. O ateliê do carro tá na cabeça e já o quê? 20 anos, quantos? Desde 2004, quando eu formalizei, né, e formei empresa e criei um site também. 20 anos, portanto, completados no ano passado, oficiais. Mas tem o período extra-oficial anterior ainda. Tem o período extra-oficial onde a gente adquiriu experiência, né? Que maravilha. Mais pertinho, quanto mais perto, melhor. Escuta, como é que começou essa história? Eu vou depois, ao longo do programa, comentar aqui, eu tenho alguns objetos de desejo. Assim, o dia que o Marcelo resolvi vender, por exemplo, uma Quantum que ele tem lá, que eu acho que é uma Quantum CG, não é? Quantum CG 86. CG 86, 1.8, né? 1.8. Eu adoro o Peru, adoro o Station. Sou do movimento Save the Wagons. A Quantum é essa? Que tu falei aquelas primeiras Quantum. Sim, quadradona. Santana Quantum. Essa 86, ela é a primeira que saiu. Inclusive, é o primeiro carro com teto pré-moldado fabricado no Brasil. Te mete, conhece, sabe do riscado. Quando é que começou essa paixão por carros e principalmente carros antigos, né? Que é o teu ofício, o teu métier hoje. Isso aí eu acho que começou, praticamente quando eu nasci, né? Inclusive, eu estacionei o carro bem na frente da casa onde pode-se dizer que tudo isso começou. Aqui na Travessa La Salle. Estacionei o carro exatamente na frente, coincidência, né? Ali, meu avô tinha um Aero Willis 62, tinha uma coleção de revistas 4 rodas, né? E eu convivi muito com essa questão de lavar carro. Ele me ensinou a lavar carro, e quando eu ia lá eu olhava as 4 rodas meus desde pequeno, né? E foi com isso. Depois meu pai resolveu fazer a aventura de comprar em 1982 um Opala 1973. Eu estou olhando aqui na foto do Aero Willis 62 aqui. Ó. Exatamente, exatamente. Bordô? Ele mesmo. Esse mesmo. Só para o pessoal acompanhar, ateliedocarro.com.br. Para acompanhar. Isso que o Marcelo está falando aqui, porque ele vai falar do Aero Willis, eu já fui atrás do Aero Willis, meu avô também tinha um Aero Willis. Só que esse era 62, né? 62, esse aqui é do redondinho ainda. Exato, igual ao modelo americano. Praticamente a mesma coisa. É isso aí, então, ateliedocarro.com.br. É isso aí. Tá? Para acompanhar conosco aqui. Eu costumo brincar, eu me identifico com o Marcelo nesse sentido, porque eu digo que eu fui alfabetizado lendo 4 rodas, né? O meu pai tinha coleção, meu pai acho que nunca foi assinante. Se foi assinante foi por um período muito curto, mas ele sempre comprava todos os meses na banca as revistas, né? Bom, e aí começa aqui perto, com 4 rodas. Convivendo com essa questão de carro, meu avô falando de carro, eu observando carros na rua, ele conversando, me mostrando marcas, modelos, né? E meu pai gostava de carros. O meu avô, por parte de pai, também era muito de inventar coisas. Inclusive, para a empresa familiar que se tinha na década de 60, década de 50 e 60, ele transformou um Renault numa caminhonete que parecia uma Ipanema. Pena que eu não trouxe fotografias aqui, para ajudar nas entregas dos impressos, né? Então tem ferrugem no sangue, vamos dizer assim. Tem ferrugem no sangue. Isso era relativamente comum na época, né? Meu avô
materno, ele contava que o primeiro carro dele era uma Ford, eu não lembro exatamente o modelo, mas que ele tinha transformado com uma carroceria, transformando ela numa station na época, com madeira, né? Imagina o que era, né? Exatamente. Então, mas funcionava, andava e cumpria a missão, né? Exatamente isso aí. Eu acho, me corrija se eu estiver enganado, que no Rio Grande do Sul, certamente, e é isso que eu dizer que talvez no Brasil tu seja um dos pioneiros, o Marcelo, nessa coisa de garimpar, encontrar raridades, né, carros com uma certa idade, mas bem conservados. Hoje tem uma penca aí de gente Brasil afora, alguns sérios, outros nem tanto e tal, mas acho que tu tem um pioneirismo nessa história, né? Quando tu arrancou era tu e mais quantos aí? Eu conheci um que vendia carros antigos, que hoje tem um grande nome, né? Que é o Padilha, inclusive, da Hot V8. Né? E ele já estava nessa função. Mas eu acredito que eu tenha sido o primeiro a fazer um site e a realmente divulgar a questão disso, né? Antes das redes sociais bombarem, né? Acho que na época nem Orkut tinha, não me engano. 2004, foi ali, 2004 talvez não. O início. Não. 84? Não, 2004. Ah, não, já tinha. Tinha Orkut, mas não tinha essa questão de negócios, de mostrar, né? Não se transformou uma rede social que hoje, além de ser rede social para o pessoal contar a vida própria, hoje também é negócios, né? E tu trabalha também com restauração? Não, eu trabalhei nesse início, eu garimpava carros, como o Guilherme disse, e saí inclusive para caminhar fazendo exercício e comprei alguns carros nessa situação, achando lá no bairro mesmo, né, como uma Rural, 1970, depois procurando, pesquisando nos antigos classificados, né? E aí sim, eu fazia, mas eu dizia assim, restaurações parciais, porque eu sou da linha de manter o máximo de originalidade possível. Sim. Eu acho que aquele carro que, de forma alguma, sem desfazer aqueles que são restaurados, que tem trabalhos maravilhosos por aí, mas é a minha linha de trabalho e a minha linha de pensamento. Eu gosto de veículos originais. Eu gosto de achar carros que foram originais, que não foram restaurados. E a partir daí melhorar eles. Porque eu acho que assim eles têm mais graça, têm mais valor, contam uma história com marcas do tempo. Né? Principalmente carros com estofamento original. É uma maneira diferenciada de tu enxergar o negócio. Enxergar um outro negócio, porque, por exemplo, tem gente que é colecionador, vamos pegar, né? Como o caso dos nossos amigos como Acerto, né? Mas tem gente que quer um carro para andar. Sim. Né? Eu quero ter um carro, eu quero ter um Opala 73 com plenas condições de uso, para eu usar. Também tem isso. Né? Carro antigo é para rodar ou não? Dá para rodar. Claro. Aqueles que são muito mais antigos para te rodar no dia a dia. Né? O Marcelo tem lá um Cadillac. Aí é mais complicado, é mais para um desfile, né? Mas o que é um carro antigo que eu diria que é bom de usar, assim, né? Um carro da década de 80, um Monza, um Santana. Um Voyage 86, como eu tenho, que o Júlio pega no meu pé. Que, aliás, mereceria um carinho maior. Tá maltratando. Eu conheci esse carro dele há uns 2 anos atrás, estava novinho. Não, ele continua novinho. O problema são as minhas vizinhas que teimam em arredondar a dianteira. Bom, tá. E aí elas arrancam aquela polaina que tem no para-choque, que foi o último ano do Voyage da família Gol, antes do para-choque todo de envolvente. Exato. E aí tem aquela polaina no para-choque, o para-choque em si é de metal. E eu não estou falando mal das minhas vizinhas, mas um pouco falando mal delas. Elas teimam em arredondar a dianteira do pobre do Voyage e arrancam. Às vezes elas estão entrando na garagem e arrancam, às vezes elas estão saindo e arrancam. Então, e aí a polaina, a ponteira quebra mesmo. Né? Quebra mesmo. Então, mas é isso que está faltando. Mas o Marcelo, né? Isso. Tu não deve ter o quê? Uns 50 anos. 55. 55. Então tu é tu então é do tempo do Tojo GR300? Sim, tem uma coleção lá. Porque quando as pessoas veem escrito aqui no teu site, amplificador e equalizador Tojo GR300, não tem a menor ideia do que se trata. E eu tive um Tojo GR300, que era o concorrente na época do... Tinha do Motorrádio,
Tinha uma outra marca, uma marca KS, que também era fácil, e Bosch também tinha um bom... E tinha um Infinity, não tinha um Infinity? Infinity, que era maravilhoso. O Infinity, só que ele não era equalizador, ele só era um amplificador. Era um amplificador que tinham 2 módulos de potência que dava mais trabalho para instalar, mas tinha uma pureza de som impressionante, né? Inclusive um equilíbrio, uma equalização incrível. Então, gente, para que só quem está entendendo essa conversa aqui tem quem tem acima de 55 anos. O cara 50 também não sabe o que é. Né? Mas o Guilherme, por exemplo, Tojo GR300. Não, eu sei o que é Tojo, eu vi instalado em alguns carros, mas a minha época de gostar de carro, eles já estavam ficando, era pra coisa para trás. Ficaram superados. Era obsoleto. Mas eu lembro esse negócio de ter equalizador em carro, um dos últimos carros nacionais que teve isso era o Escort R3. O Guia vinha também. Aquela família Escort, quando Pointer também, o Logos, né? Logos, Pointer. Aquela família da Autolatina ali de 93 até 96, eu acho, né? E eu lembro que meu pai teve um XR3 que tinha o equalizador, eu adorava ficar brincando aquilo, regulando graves. A sensação era muito bonito, ainda tinha analisador de espectro, né? Isso. Só que a qualidade sonora não empolga. Não era um som Pioneer, um Blaupunkt. Ou até um Tojo, com um bom kit de alto-falante, um bom rádio. Exatamente, mas ele cumpriu um papel ali, nem que fosse para deixar o painel ainda mais bonito, lindo, né? Cheio daquelas luzinhas subindo e descendo ali. Bonito. Era muito legal. De noite, então, era um espetáculo à parte no painel do carro, aquele negócio ouvindo um som bacana. O velho tinha CD player ainda. Era muito melhor do que os carros que tem hoje. Hoje tu tem carros que tem sonorização ótima, mas não era ruim. Tu pegar um Tojo GR300 desse, ou um Infinity com os 2 modos, 60 watts RMS, e botar uns alto-falantes, na época tinha os Arlen. Isso, Arlen, Bravox, Selenium, né? Os Selenium eram os que aguentavam mais. Os Bravox você tinham mais qualidade de agudo, né? Quanto a isso, eu não me lembro. Eu me lembro que a minha preferência é sempre pela Selenium. Selenium, né? Porque ele aguentava o grave, forte, aguentava o volume alto, né? Que hoje é JBL, né? Hoje é JBL. Então, a qualidade de som que nós tínhamos, apesar de que o som vinha do toca-fitas. Novik também, né? Novik também foi uma grande empresa. Bons tempos, né? A gente pode voltar para os aparelhos de som daqui a pouquinho. Bons tempos, uma certa nostalgia aí dessa. Muita. Tudo na gaveta. Só falando do Tojo, para quem era adolescente na época, na década de 80, e eu que andava, nessa época a gente andava muito de carona, né? Até para o litoral eu ia de carona. E eu tive o prazer até de pegar carona com uma personalidade nossa aqui, que foi de Capão Novo até Capão da Canoa. Eu fui com o ex-deputado federal Fogaça. Eles tinham um Voyage, como tu diz, 86, acho que era 85, azul metálico, mas aí era um toca-fitas Rio de Janeiro. Sim, da Bosch. Que era digital. Excelente. Excelente. Aqui não precisava, nem amplificador precisava. Mas detalhe, na época, o meu pai às vezes fica bravo porque eu conto essas histórias no ar aqui, revelando bastidores da família, né? Na época, esse troço era tão caro que, na verdade, você vendia o carro e tirava o toca-fita. Claro. E meu pai tinha um Rio de Janeiro desses, que foi o seguinte, acho que ele instalou pela primeira vez um Chevette. Acho que o toca-fita valia mais do que o carro. Aí depois ele foi parar num painel de um Passat Pointer. Do Passat Pointer, ele virou um gaveta daqueles para tu tirar, para o ladrão não levar, de um Gol. E eu acho que ele depois foi parar num Escort L. E aí acho que ele foi aposentado, porque daí os carros que vieram na sequência já tinham aparelho de CD e tal, mas ele passou por, pelo menos 4 ou 5 carros, o Rio de Janeiro. E até um tempo atrás estava lá em casa, não sei onde é que tá agora. Tem que achar. Não, vale uma nota hoje. Vale funcionando. Vale uma nota. E ele tu bota em qualquer painel de carro hoje, e fica parece que é de hoje. O design dele é maravilhoso. E sabe que o meu primeiro Tojo foi assim, eu não tinha carro. Eu tinha 13, 14 anos. E o pai de um vizinho meu tinha um Monza hatch rebaixado, com toca-fitas Miami, Bosch Miami e um Tojo GR300. Eu era fascinado, porque era um aparelho lindo, compacto, bonito, com aqueles botões todos, os LEDs e tudo, né? Meu pai não queria comprar isso, aí eu peguei meu dinheiro da poupança e comprei, aí ele se obrigou a instalar na antiga Casa Tigre aqui. Sim, na esquina da Ipiranga aqui com Pra gente ter noção quanto era incrível. Foram todos os meus amigos da rua que cabiam dentro do carro.
a instalação Era um evento, né? Um evento. E realmente, aí meu pai ficou impressionado, porque quando ligava o botão era algo fantástico. E era toca-fita Rodstar, tinha um Rodstar pretinho, Rodstar Auto Reverse. Cara preta que eles chamam. Era a Euro TKR. Rodstar Auto Reverse, aí tinha o TKR, que era o pretinho, TKR pretinho, né? E tinha o Rodstar Digital, era maravilhoso. Fantástico, eu tive 2. Inovador. Eu tive 2, sabe por quê? Porque eu comprei um novinho, fui limpar ele, e só que tinha lá na gaveta da minha mãe, lá era um tubinho de acetona e um algodão. E eu, limpando fachada, daqui a pouco o toca-fita começou a desmanchar na minha frente. Porque acetona foi assim. Sim, aí eu não aguentei, tive que arrumar grana e comprar outro. Porque aquele não. Foi uma dor tão grande aquilo, me deixou traumatizado. Que hoje eu nunca mais quero saber. Tu lembra até hoje, né? Sim, acetona, fui limpar com acetona. Primeiro começou a ficar branco o plástico. Daqui a pouco ele começou a amolecer. Mas que merda! Uma tristeza. Aí depois, com o tempo, começou a surgir os Alpine. Aí já era um outro padrão bem melhor. É verdade. Agora, Marcelo, voltando para os carros. Esse é um meio que tem gente, como eu falei antes, gente séria e uma turma que não é tão séria. Esses dias, inclusive, eu recebi no WhatsApp, deveria ter guardado aquilo, o pessoal numa rede social anunciando um carro que tinha pertencido ao Jô Soares. Talvez tenha visto essa história. Eu vi isso. E aí, o carro era do Jô, 0 quilômetro, de garagem e tal. E aí o pessoal dizia, tomem cuidado com o que vocês ouvem. E aí aparecem outros vídeos, o carro, a placa dava para ver, identificar facilmente. Era um SUV, eu não lembro exatamente se era uma Pajero, uma Cherokee. Acho que era uma Cherokee. Acho que era uma Cherokee, né? Os caras botando na trilha, na lama, né? O bicho quase capotando e tal. E aí o carro, de fato, tinha pertencido ao Jô Soares, mas assim, de garagem ele já não era mais há muito tempo, né? Já tinha virado carro de trilha. Como identificar, depois de tantos anos de estrada, para não cair, daqui a pouco comprar gato por lebre? Porque tem muita coisa legal, o Marcelo Comaceto tem lá uma garagem fantástica, né? E tem muita coisa legal aí sendo anunciada, comercializada, o pessoal, né, babando com essas relíquias, essas raridades. Mas tem também uma picaretagem, né? Como é que faz para não cair numa... É bom ter um bom profissional para ajudar, né? Embora o que acontece? Às vezes, no caso desse carro do Jô Soares, me pareceu ser um serviço de recuperação muito bem feito, né? Então, às vezes é difícil tu identificar o que o carro passou, né? Se foi feito um serviço de limpeza, de revisão e de uma restauração parcial, de levantar o carro para ser o que ele mais próximo do que ele era quando novo, é muito difícil, às vezes até desmontando um carro para saber. Nesse nível? É muito difícil, às vezes, saber. Mas, como tu mesmo disse, existem não dá para chamar de profissionais. É que muita gente viu nesse meio uma forma de ganhar dinheiro fácil. E isso atrapalha muito quem trabalha sério. Sim. Por exemplo, eu quando compro um carro, eu passo às vezes meses fazendo todo um trabalho, todo um serviço para deixar bacana no meu ponto de vista. Nem sempre é o mesmo ponto de vista, de repente, de quem vai comprar. Sim. Né? Mas o pessoal, o que faz? Descobre um carro que foi do vizinho, né? Um Fusca lá, 73, mas tá todo ruim. Aí os caras dão um banho de loja, aquele banho de loja de picareta. Sim. E põe para vender no mesmo preço, ou mais, ou próximo de um que realmente é bom. Aí o que acontece? O cara que tem um carro bom, ele vê aquilo e se obriga a subir o valor. Então, a minha análise de mercado, nesses últimos anos, assim, vamos dizer assim, quando eu comecei, era fácil comprar e vender. Os preços eram bons, se comprava a Galaxy a R$1.500, R$2.000. Hoje tu vai o quê? 150, 200 mil? Um inteiraço, assim. Exatamente. 250, 150, né? E tem carros que não são tão bons. Então, isso aí acaba estragando o mercado, né? Eu vejo isso, eu acho que
aconteceu nesse período de aumento de comerciantes aí que não são gabaritados para isso, estragar o mercado para eles mesmos também, né? Eu sou uma pessoa assim que eu já vendi mais de 1.000 carros, eu tenho como comprovar isso aí. Uma parte não tem porque eu perdi o HD, mas eu tenho como comprovar, e sendo desses 1.000, 80% por fotografia. Eu acho que eu consegui isso porque eu sempre fui transparente. Sempre fui muito transparente. Tem carro que vai e volta, digamos assim. Tu vendeu, Glauco foi lá, comprou um Opala, né? E aí o Glauco ficou com aquele Opala durante, sei lá, 5 anos, gostou, mas ele queria dar uma virada, comprar um Maverick. Ele vai lá, te procura e vende aquele Opala de novo para ti, bota no negócio. Eu tive, os últimos 2 anos, eu tive uma onda de Astras, que são carros maravilhosos, baratos, muito bons. Eu tive 2. São carros espetaculares, né? Principalmente todos aqueles os que eu últimos. vendi, eu revendi de novo. Né? Todos aconteceram isso aí. Mas acontece muito isso, de eu vender os carros, as pessoas, alguns anos depois, me procurarem para vender de novo, né, para auxiliar. Isso significa que eu acho que eu fiz um bom trabalho, né? Qual foi o carro mais inacreditável, assim, que tu encontrou, que chegou até ti, ou que tu garimpou e que tu não acreditou quando viu? E as pessoas te encomendam um carro, digo, Marcelo, eu quero comprar um carro assim, assim, assim. Sim, eu tenho um cadastro de pessoas que me enviam e-mails e através de todos os contatos, em que eu faço um cadastro das pessoas que estão buscando determinados modelos de carro, anos, valores e tudo mais, né? Qual foi o que mais te deu, assim, que te desafiou para achar? Uma demanda de alguém que te deixou mais desafiada? De modelos de carro? Acho que foi uma pessoa que me pediu um Nash, que é um carro que eu nem conheço muito bem. A gente sabe o Nash americano, né? Eu de longe. É um carro assim, muito raro de se encontrar, né? Nash. Até agora eu não consegui achar nada para ele. Mas eu não conhecia o Nash. Eu não sabia nem que tinha chegado no Brasil, Nash. Eu não faço esse trabalho de busca, né? Eu já fiz isso há muitos anos atrás. Hoje eu faço na questão de avaliações para quem quiser comprar, né? Não quiser comprar um carro no escuro, principalmente para aquela pessoa que está fora do estado e achou um carro aqui. Né? É um carro bem dos anos 40, 50, né? Esse Nash aqui. Exato. 49, eu estou vendo esse uma foto do 49 aqui. E o carro mais inacreditável que tu encontrou, assim, ou pode ser mais de um, não tem problema, de abrir uma garagem e podia estar um pouco empoeirado lá, mas tinha uma relíquia, né? Com pouquíssimos quilômetros rodados, ou com 30 anos e original, né? Da porca da roda, a vela do motor. Sabe? É muito difícil eu te dizer isso, mas eu vou relatar um caso pessoal, né? As histórias. Um caso pessoal que eu adquiri o veículo. Era uma família que é do morro, não sei se era Santa Teresa, não me lembro agora, mas aqui na zona sul de Porto Alegre, eles tinham herdado um Monza Classic 87, que era da mãe deles, né? E aí eles estavam lá perdidos com o carro todo original, ninguém queria saber do carro, então eles queriam vender o carro. Aí era um carro com 30 e poucos mil quilômetros, né? Isso foi 2009, 2010 que eu adquiri esse carro. E ele era um Saiblusa 2 portas. Saiblusa. Não, só para o pessoal entender o que é o Saiblusa. Saiblusa é o teto diferente da cor do carro, isso? Exatamente. O carro tem... Hoje até está voltando à moda. O Nissan Kicks tem um que é... Meu pai tinha um Opala 71 preto Saiblusa. E o teto é laranja. Teto de vinil. Teto de vinil, isso mesmo. Saiblusa. Esse foi um carro muito interessante que eu comprei, eu não esperava, e foi também ali que eu tinha me dado conta que ele era um Classic 87, e todo mundo sabe que quem lida com isso, que em 87 só é a motorização 2.0 na linha Monza, né? Mas aquele era 1.8. Aí eu descobri que era sob encomenda e era porque 1.8 só a gasolina, e o 2.0 álcool, que na minha opinião é muito melhor, o carro que anda muito melhor. 82 isso? 87. Tá. Não, porque 82 eles lançaram, era só 1.8, né? O primeiro modelo do Monza. O primeiro modelo até era 1.6, que era o hatch, aquele. Era 1.6 ou 8? 1.6. Os primeiros Monza, hatch, inclusive, era 1.6. Depois veio 1.8, e aí vieram... Era tão bonito, o painel, eles tinham aqueles modelos que se chamavam de cockpit, né? O
painel era bem O virado. painel do Monza, para mim, naqueles anos 80, Mas o painel mais depois legal dos depois carros. eles Para mim, desmancharam. ele continua moderno. Eles desmancharam. A ideia do cockpit, depois o painel ele vinha em direção do motorista. Ele faz uma volta assim para ti. Mas depois desmancharam. Fizeram ele reto. Não, ficou até o fim assim. Olha. O Monza ficou. Não, o Monza ficou até o fim. Até o fim, o assim. Vectra depois é que daí já era um pouquinho... A aí já impressão que eu tinha que minha sogra tinha um Monza. Minha sogra, minha primeira sogra. E ela tinha, e eu me lembro que tinha, parecia, depois quando eu vi os modelos de 85 para cima, parecia que eles tinham aberto um pouco assim, ó. Não era tão fechado. Não, impressão minha. Tá bom, aí, ó. Mudou só a textura do painel. Nos últimos anos passou a ser, parece que um plástico injetado mais duro. Antes parecia ser um pouco mais acolchoado. E era mais fofinho. O primeiro modelo era mas é um painel que não rachou. Eu nunca vi painel de Monza rachado. E olha que eu já tive mais de 30. Inclusive tocou um aqui. Pois é. Uma outra história que eu mais vi. Uma história, Depois do Monza Classic 1.8. Nessas caças aos carros, né, eu conversando com um segurança de rua ali na Jardim Cristófel, se não me engano, na frente onde era o antigo Rips. Sim, é Jardim Cristófel, uma rua sem saída ali, Isso né? mesmo. Aí ele me disse que tinha um senhor que tinha um Landau, né? Ele não sabia muitas informações que estava vendendo, consegui o contato dele, falei com ele e ele me recebeu um dia à noite. Me recebeu de Rob Chambre, como se dizia antigamente. Me recebeu uma pessoa maravilhosa, Aí eu olhei o carro e fiquei impressionado com o carro, né? O ruim que ele tinham colocado 2 bancos que era a Aldo Autocapas, fabricante do Miura. Sim. 2 na frente, né? Esse carro tinha pertencido ao proprietário da Peter Longo e depois foi da Ouro e Prata. E a Ouro e Prata colocou esses bancos, né? Tanto que eu entrei em contato com eles depois para saber se por acaso não tinha o banco interesse do Galaxy. Bom, mas aí foi uma conversa maravilhosa e fomos dar uma volta no carro e ele me perguntou quanto eu podia pagar. Isso foi em 2003. Era um Landau verde Astor, todo original. E ele tinha revestimento com os bancos do Opala e do Monza Classic Diplomata 86 e 87 preto. Mas o carro era maravilhoso. Aí eu fiz a proposta para ele, né? Eu disse o valor e eu falei, não sei se eu cheguei a falar o valor agora, falei? Não falou, tu disse que ele perguntou. R$3.000, eu disse R$3.000, que era o preço mais ou menos na época. Para poder também, era um carro que tu vendia ali a 6, 7, 8 mil, aí tinha que arrumar, coisa e tal. Se hoje tu oferece 3 mil num carro desse, o cara te dá um tiro, né? Um assinte. Nem o para-choque ele vai me entregar. Nem o volante. Pô, e aí? Aí ele levantou a chave e o carro é seu. Essa cena eu nunca mais esqueci. O carro é seu. E aí ele foi procurar o Dutch no outro dia, era um Dutch antigo ainda, com a placa amarela. Tá guardado lá em casa comigo. Ele não esqueceu onde estava o da placa cinza. Nós fechamos o negócio e tudo. Eu consegui achar um banco inteiriço. E para minha surpresa, eu tirei a capa do banco traseiro. Tava todo o estofamento original de fábrica ali. Uma surpresa que tu não esperava, né? Não esperava, uma surpresa maravilhosa. E foi, e realmente assim, é um carro que eu quando eu conversei com alguns especialistas em Landau, me disseram que a partir de 81, se não me engano, ele tem a calibragem do Lincoln americano, semelhante ao do Lincoln americano. Calibragem dono de um suspensão. museu, um dono de um museu que me faz muito experiente. E de fato, eu tinha um 80 na época e quando dirigi esse 82, assim, foi uma coisa assim magnífica. Eu desci a Ramiro Barcelos testando e eu disse, esse carro tem que ser meu. E aí comprei o carro, fiz as melhorias que tinha que fazer e alguns anos depois acabei alugando também para casamentos, que eu fiz esse serviço. Acabei vendendo, olha o que valia mais na época ali em 2004, acabei trocando por um Polo, que hoje seria um péssimo negócio, né? Sim. Um Polo 99. Mas na época foi um baita negócio. Na época foi um bom negócio, porque era mais fácil de vender, vamos dizer assim, sabe? E quem comprou foi uma pessoa do Paraná, está com o carro até hoje. Ele era o carro que ele queria e sonhou a vida toda inteira. E lá se vão 20 anos desse... 20 anos. Guilherme e Marcelo, eu sabia que eu tinha visto um Nash. Pedi pro Felipe botar aí a foto. Eu sabia, eu já tinha visto um Nash. Tá aí ele, ó. Isso é daquele do filme dos... Cars, da Cars. Pixar. Esse é um famoso Nash. Esse era um carro
enorme. Era um carro enorme. E lindo, né? As linhas bem As arredondadas. linhas né? grandes, era um carro para a família inteira, mais quem coubesse. Parece até um carro atemporal pelas linhas dele. E olha só que é 2 portas, é coupé, olha É. só. Né? Mas eles fabricaram modelos desse carro aí com portas laterais que inclusive entrava uma pessoa deitada. Tem fotos aqui na internet de pessoas entrando deitadas do lado, de tão grande que era. Mas eu sabia que tinha conhecido um Nash aí. Tá aí ele, o simpatia em pessoa. O Nash. É verdade. Vamos fazer um intervalo, Glauco, para a gente não atrasar tanto a Vamos caixa. Tem tanta coisa. Olha aqui, ó, meu pai teve 3 Monza. O último era com painel digital. Isso foi naquela virada ali, quando ele virou o Tubarão, né? Que a turma passou a chamar final dos anos... Não, início dos anos 90. 91. 91 já alguns Classic vinham, inclusive alguns... Acho que não sei se foi sob encomenda, mas é muito raro. Inclusive tem um para vender aí, mas ele está caindo aos pedaços. Que eu comprei e tive que devolver esse carro. Um Classic preto, MPFI. Sim, que tu ainda podia Injetado escolher. em 91, porque em 91 ainda não tinha lançado. Aí sim, em 92, toda a linha GM, com exceção do Chevette ali, da Chevy, né? Isso. Era tudo Com injeção. injetado. Mas ainda tinha a opção se era multiponto ou monoponto. Né? Então, exatamente, mas 91 só o Classic com MPFI era, acho que provavelmente opcional. E se eu não tenho certeza se já vinha com painel digital, mas 92 sim. 92 veio com painel digital, 93, aí depois não teve mais. E a gente vê às vezes esses carros rodando à noite, por exemplo. Outro dia eu parei do lado de um Cadete GSI que tinha esse painel digital. E tava funcionando, eu olhei do lado, um Cadete GSI, né? Aí eu olhei, dei aquelas pichadinhas no pescoço assim. Aparentemente estava funcionando o painel. Ou seja, um carro com já mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Né? Mais de 20 quase anos. 30. Quase 30, na verdade. E uma curiosidade desse painel digital é que o odômetro, ele não é digital. Não é digital, o odômetro ele tem um motorzinho. É. Que costuma estragar bastante. Principalmente quando o cara resolve zerar o odômetro parcial, quando o carro está andando. Mas isso também quebra quando no telefone. Olha aqui, o Homero Souza Júnior está dizendo, boa tarde, com todo respeito, mas hoje temos disponíveis áudio muito superiores aos dos passados 70, 80. Olha, eu não sei quantos anos tu tem, Homero, mas eu tinha nos anos... É verdade, existem alguns carros prêmios que tem sons maravilhosos. Aí nós estamos falando em carros premium, com Bang Olufsen, nós estamos falando de carro com Bose. Né? Isso, exatamente. Nós estamos falando aqui de uma época em que a gente tirava leite de pedra com o som do carro. Não é verdade? Não tinha CD, não tinha streaming, era o som do toca-fita. E era o som que saía maravilhoso. Eu tinha um equipamento de som em casa, um Marantz, que era eles chamavam de, não é um high-end, o equipamento não era hi-fi, era um high-end. Né? Eu tinha um toca-disco Marantz, eu tinha um gravador Marantz também, que era um high-end. O som que aquilo fazia era impressionante. Uma fita cassete de cromo, né? Porque as pessoas não sabem. Sim. A fita cassete a de cromo era melhor que a de ferro. Exatamente, muito melhor. E o som que aquilo gerava. Fita metal ainda mais. Mas falando nessa questão de som, só para dar uma. Eu fiz um teste. Eu sou colecionador de equipamentos antigos também, não só automotivos, mas também de os antigos Gradiente, aqueles equipamentos. Eu me dei o trabalho de ter um receiver Yamaha que eu tenho sobrando. Eu fiz um teste, liguei numa caixa Gradiente antiga e depois eu liguei um receiver Gradiente. O 1660. A diferença sonora de peso, de qualidade do Gradiente para o Yamaha é fantástica, em 2 caixas. Em 2 caixas. Mas se tu já liga no sistema de home theater, tu já tem um envolvimento sonoro que é muito superior. Aí já é uma outra experiência. Mas se nós vamos botar ele na questão raiz mesmo, 2 caixas de som, o Gradiente e entre outros equipamentos antigos, eu tenho certeza que não dá para comparar coisas. Eu tinha 2 caixas, eu tinha 4 caixas Reference One Gradiente, que eram as caixas quadradas, que precisava de 2 pessoas para carregar cada um. É verdade. Não é brincadeira, não levantar. Eu sei, eu tenho uma Master 220 da Gradiente, que ela é dessa altura, com 2 woofers, 2 médios. Era isso aí. E 2 tweeters, não, um tweeter. Ou um médio, 2, agora não me lembro. Mas é um caixão. E aquilo ali tu vai me dizer assim, hoje tu pegar um equipamento high-end da Bose, tu consegue um som que... sim, mas aí vai gastar 40 mil reais. É isso que eu estou dizendo, tu vai gastar 40 mil reais. Antes da gente fazer uma pausa, olha aqui, ó, Fabiane escreve, já comprei
um carro muito bom do ateliê do carro, um Karmann Ghia 65, na pintura saia blusa, branco, pérola e preto. Foi um ótimo negócio, escreveu aqui a Fabiane. Legal, obrigado pelo carinho aí. O Celso Froza está sempre conosco também. Quem mais mandou mensagem ali pela live? Tem mais. Eu tinha separado mais 2 ou 3 aqui. O Adriana, o Marcelo entende muito do assunto, ele ama o que faz. E a gente não tem dúvida disso. O Brandelli está sempre conosco, boa tarde para ele. O Guri Assador, o Halp. Meu avô tinha um Landau Galaxy 80 azul marinho, na época com apenas 30 mil quilômetros. Hoje esse carro vale o quê? Bem conservado, um Galaxy 80 azul marinho, na época com 30 mil. Eu vou dizer assim, em preços reais desse mercado louco que está atualmente, é um carro para 250, 300 mil. Mas na mão de alguns outros vai a 500. Daqueles que inflacionam o mercado, que é o pessoal lá de São Paulo. Sim. Tem um pessoal que exagera demais e esses infelizmente estragam o mercado. E a minha vida inteira eu chamei o Galaxy da mesma forma como o nosso ouvinte ali mencionou o carro, com Y no fim. Eu tinha certeza que escrevia com Y. Mas é Galaxy E, né? Galaxy E. Eu só fiquei sabendo quando nós recebemos aqui o Rude. Rude e fugiu o nome do... Juliano Schaefer. Esse aí. Grande amigo. Exatamente. E eles me deram um livro sobre Juliano o Galaxy, Rude. que eu já li, muito gostoso. Rude também. Mas eu não sabia que era Galaxy E. Galaxy. Engraçado, né? Porque o certo é Galaxy, com Y, como o nosso ouvinte escreveu. No inglês né? O Galaxy é uma criação publicitária, talvez. Que nem o Volkswagen Fusca. Inventaram... E o Comaceto escreveu aqui, o Ômega que eu comprei pelo Marcelo estava acima do preço de mercado, mas valeu muito a pena, porque o carro estava e está em perfeito estado. Comprei com 15 mil quilômetros rodados. Eu brinquei com ele aqui, um dia a gente vai negociar esse banheirão aí, vou comprar esse Ômega, né? Ele troca pelo Voyage, se for pau a pau, fazemos agora. E ele não te botou porta fora? Não, ele só respondeu, bah! Mas sabe que eu recebo proposta pelo Voyage na rua, e deve acontecer contigo quando tu tá rodando também com os teus, e algumas vezes eu até tomei susto assim na rua, porque tu não tá, às vezes tu não tá esperando, né? E como não tem ar-condicionado, no verão, então é janela aberta. E aí o pessoal bota preço, passa o teu telefone, vende, e assim vai. Então, e às vezes a abordagem é meio assustadora. Já aconteceu de vender 2 carros na sinaleira. É? Sim. Eu tinha um Mas tu tinha uma plaquinha, um adesivo grudado dizendo vende-se? Nada. O cara chega do meu lado e diz assim, tem preço? Digo, tem, tanto. E, como é que faz? Como é que nós fazemos? Digo, ou é agora no cartório ou já não te vendo mais. E eu já voltava para casa a pé. E que carro era, tu lembra? Eu tive 2 carros, foi nesse caso. Um foi um Audi A3, acho que 2006 ou 2005, e o outro foi uma Cherokee, um Jeep Cherokee Laredo, que eu tinha também, que foi assim, na sinaleira. O cara, me apaixonei pelo teu carro. Digo, é teu. Pagando. Pagando, né? Aí eu pedi um preço, mas os preços sempre lá em cima, né? E aí eles aceitavam, de bom, então... Aí eles vou dar uma pensada, digo, se tu dar uma pensada, já não vende mais, já não vendo mais. Uma época que eu fui bom. É uma compra muito impulsiva, né? Não, na verdade, a grande parte, já fui testemunha disso, a maior parte é curioso, quer puxar papo, quer elogiar o carro. Mas tu sabe, Marcelo, que eu sempre tive uma bronca, porque é o seguinte, na venda de um automóvel, o cara que vai comprar um automóvel, ele está indo atrás de um objeto de desejo. E muitos vendedores não entendem isso. Não entendem. Eles não conseguem entender. Porque, o cara tem uma loja lá, 50 carros para vender, qualquer um que ele vender para qualquer um, ele está vendendo uma mercadoria. Mas nesse mercado não é qualquer um, né? Exatamente. Se eu estou chegando ali para comprar um carro, que é exatamente o carro que eu queria, aí o cara diz assim, quando é que fica pronto os documentos? Uns 10 dias. É como se tomasse um soco. O cara tem que dizer assim pra mim, eu vou fazer o que eu puder para te botar o carro na tua garagem no mesmo dia e me encantar com isso. Claro. Nenhum até hoje fez isso comigo. Ninguém. Sempre com aquela coisa assim, se der... Os caras são envolvidos pela burocracia. Eles não entendem que o sujeito que está ali para comprar, ele não está ali, ele não está para comprar um automóvel, ele está para comprar um objeto de desejo. Isso eu disse para eles, um pessoal lá numa loja de motocicletas aqui em Porto Alegre, onde fui comprar uma motocicleta, e os caras estavam tratando aquilo como se estivesse vendendo um rancho no supermercado. Digo, olha, vem cá, todo mundo aqui, vem cá. Vamos conversar um pouco. Vou explicar para vocês o que eu vim fazer aqui. Aí eu vou entrar pela porta
Eu vou sair e vou entrar de novo. Quando eu entrar, vocês vão me tratar como se vocês soubessem o que eu vim fazer aqui. E eu não vim comprar uma mercadoria. Eu vim comprar uma porcaria de um objeto de desejo. E vocês têm que me tratar com muito mais amor e carinho, excitando o meu lúdico. E vocês têm que me entregar esse negócio tão logo seja possível. A moral da história. Na própria compra, eu digo, quanto tempo vocês demoram para emplacar? Disse, não, tu pode levar hoje mesmo, e a placa depois a gente bota. Aí eu digo, aí, viu? Entenderam? É que às vezes, que quando eu compro, eu quero levar. Eu não quero ficar esperando mais uma semana para o cara aí, até o despachante, achar que ele vai ter tempo. Se não der, amanhã eu passo aí na sexta para emplacar o teu negócio, só depois tu ir buscar. Entendeu? Então eu fico à mercê do vendedor, do despachante, da burocracia. Quando o cara me disse assim da última vez, e o Medeiros, talvez o Medeiros esteja até me escutando, disse assim, Glauco, sai com ela aqui, tu tem 15 dias para andar sem placa. Quando tu tiver um tempo, tu vem aqui e a gente coloca a placa. Eu só vou te avisar quando ela chegar. Me ganhou. Hoje eu compro a marca que esse meu amigo vendedor me vende. Não importa qual seja. Entendeu? Porque ele me leu, ele me entendeu a vontade que eu tinha de comprar. O cara que vai comprar um Opala 73 é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Não precisa ser um Opala zero. Bom, não existe Opala zero, né? Mas não precisa ser um carro 0 km. Esse cara quer comprar um Opala porque o objeto de desejo dele é um Opala 73, sai blusa. Então, tu tem que entender isso. E aí tu tem que encantar o cara. É que às vezes quem vende carro consignado, como eu vendo, tem que ter determinados cuidados, que é para não ter problema financeira, com multa, essas coisas todas. Eu não consegui entregar E eu sou um cara que eu trabalho só assim, o carro só sai da minha garagem do cliente depois do pagamento, não importa quem seja. Pode ser um cliente que já me comprou 100 carros. Não, tu tem razão nesse sentido. Eu tenho que ter muito cuidado com quem compra e quem É que são operações diferentes. Né? É que a diferença assim, sim. O cara diz, quando é que vai chegar, quando é que vou estar disponível? Talvez na sexta ou no sábado, eu te ligo. Não, dá um dia certinho. Né? É que o Glauco está dando uma lição de marketing gratuita aqui, não para o Marcelo conhece isso, mas para a audiência que eventualmente. Eu lembro que eu na ESPM, quando eu fiz a minha pós, tinha um professor de marketing muito legal, muito bacana, e ele começou a perguntar ali, vamos ver se vocês sabem com o que vocês trabalham e vocês lidam, mas eu vou fugir dos negócios de vocês e vamos lá. O que vocês acham que a Copenhagen vende? Aí eu... chocolate, bombom. Presente, não é chocolate. Aí o outro assim, e aquela marca de roupa, North Face, Columbia, o que vocês acham que vende? Casaco, uma jaqueta, estilo de vida. Então, aí é isso. É isso, então, tem que fazer a leitura. Mas o Marcelo faz isso, só que tem detalhes burocráticos, entendeu? Mas o sujeito quer chegar e ele quer uma motocicleta, eu quero uma Harley Davidson assim, assado. O cara que já decidiu que vai comprar uma Harley Davidson, ele não decidiu que ele vai comprar uma moto. Não é verdade? Não. Ele quer uma Harley Davidson. Exatamente. Não adianta tu oferecer para ele uma Yamaha, uma Honda, uma Suzuki, não. Ele quer uma Harley Davidson. Se tu disser para ele assim, qual é, ele vai te dizer, eu quero uma tal cilindrada e de ano tal. Se tu tiver ali, tá fechado o negócio. Mas tem gente assim, eu vou ver, não sei, sabe? Começa a criar problema pro comprador. E o cara que não tá ali para comprar, como o Guilherme falou, vou pegar aí vai mais caso, um chocolate ou uma roupa, uma North Face, uma Columbia, o cara quer conforto, né? O cara quer conforto, ele quer status. Status. Né? Porque senão ele comprava uma calça Brincuringa e não uma outra marca boa. Né? Ele comprava uma Westop. Não é verdade? É isso aí. Exatamente. Bom, 5h46 agora, a gente tem uma breve pausa para fazer. Deixa eu lembrar que a gente está no ar para Dom Laurindo, tradição e excelência em cada safra, domlaurindo.com.br. Também para Simers, descubra o Simers, você vai se encontrar em múltiplas possibilidades. E Universidade Fevale, projetamos caminhos juntos. A hora certa, 5h47, para Takeda, o melhor restaurante japonês de Porto Alegre, na Carvalho Monteiro, 397, bairro Bela Vista. Abre às 7 da noite e lá você tem um oceano, não é nem um mar, é um oceano de delícias da culinária asiática, da culinária oriental. Tu quer compartilhar a tua experiência de Takedo hoje, agora, rapidamente, depois? Eu estive ontem no Takedo, eu não conhecia, fui com meus filhos lá.
é muito mais do que uma... Esse é o caso de um objeto de desejo. É uma experiência gastronômica. Eu não estou saindo para comer. Eu estou saindo para ter uma experiência gastronômica memorável. E isso é o que faz a diferença do lugar A para o lugar B. Uhum. No Taquedo, os 5 sentidos do cliente são ativados. Entendeu? É um sabor delicioso, é uma apresentação visualmente maravilhosa, é o atendimento do pessoal primoroso, desde a tua chegada lá para Manobra, né? Uhum. O restaurante estava cheio, né? Numa terça-feira estava bem... Que legal, que bom, o Dani está feliz. Cheio, né? Então, assim, ó, tu sai de lá com uma experiência que tu nunca mais vai esquecer. Então, eu recomendo... Porque tu pode, não se trata de comer comida japonesa ou comida oriental, não. Uma experiência gastronômica excepcional. Então, eu não estou recomendando ir jantar no Taquedo. Não dá para ir com pressa, né? Viver uma experiência. Vai lá, vai com calma, né, para aproveitar a vida. O lugar é belíssimo, Aquela cerejeira da entrada é muito legal, né? Entrada com aquele laguinho, com as carpas ali. É muito então, assim, quem quiser ter uma experiência, aliás, uma experiência, seja familiar, seja romântica, uma experiência de negócios, cara, olha, matou a pau. Parabéns ali a todo o gerenciamento, gestão, proprietários do restaurante, realmente padrão top. Olha o padrão que Porto Alegre merece, merecia, e hoje tem, graças a Deus. E tem uma coisa que a gente só se dá conta quando vive isso, e aqui a gente tem alguns garçons em Porto Alegre que ficaram famosos, né? Lá o Gambrinos tem o Zezinho. Não é um baixinho lá? Sabe o nome da tua família? O Zé Garçom. Ele sabe o nome da tua família. Uma figura querida e tal. Tem outros aí em outros restaurantes de Porto Alegre. Mas, se estiver lá. Infelizmente, em alguns lugares, você sai para almoçar ou para jantar e parece que você tem que implorar para ser atendido, né? O garçom não olha para ver se tem algum cliente com a mão, dedo erguido, né? Fazendo uma menção, olha, gostaria de mais uma água. O bom garçom é aquele que está sempre procurando para ver quem precisa de alguma coisa, o cara não precisa nem pedir. Cara, lá no Taquedo a turma é tão boa, que não raras vezes você vai fazer a menção de chamar o garçom para daqui a pouco, né, repetir um prato, ou retirar um prato que está vazio, ou porque o shoyu acabou, o cara já se deu conta e está controlando a tua mesa e vendo o que tu precisa. Exatamente, mas te deixando à vontade. E outra coisa que me chamou a atenção, que agora ouvindo tu falar, me chamou a atenção mais uma coisa: superação da expectativa. Sim, tenta te lembrar onde é que tu já foi, em quantas vezes que tu saiu do lugar e disse assim, olha, superou em muito a minha expectativa. Esse foi um lugar que superou em muito a minha expectativa. Em Porto Alegre, eu já tive em alguns lugares assim, mas faz muito tempo que eu não ia. De chegar e comer alguma coisa, ou ter um ambiente, toda a experiência como um todo, né? Mas ter a superação da expectativa, meu caro, olha, não é para qualquer um. É verdade. Bom, 5h50, a gente faz uma breve pausa. Na sequência, a gente segue falando aqui com o Marcelo Rainer a respeito de colecionáveis, esse universo de carros antigos. E logo depois, na sequência, a gente fala sobre paraquedismo, tá? Prepare-se, fortes emoções. Já voltamos. 54, estamos de volta para Dom Laurindo, tradição e excelência em cada safra, domlaurindo.com.br. Aliás, o Brandelli vai estar conosco aqui, o Ademir, na sexta-feira. Então, todo 5 a 7 é imperdível, mas para quem gosta de vinhos, espumantes, para ouvir muito de história e aprender, né, muito sobre esse universo, sexta-feira, 5 a 7, imperdível, tá? Descubra o Simers, você vai se encontrar em múltiplas possibilidades. Universidade Fevale, projetamos caminhos juntos. E a hora certa, 5h54, Taquedo, na Carvalho Monteiro 397, bairro Bela Vista, aberto a partir das 7 horas da noite. Aqui, ó, bom atendimento é essencial no restaurante do Taquedo, é excepcional. Marcelão, obrigado pelo depoimento aí. Celiton tem uma classe A super inteira, completa, automática. Painel não é rachado, banco de couro, com adesivo da Rádio Mais Brasil. Ando com ela até hoje. Só fiquei na dúvida, Celiton, se tu tá anunciando ela aqui. Olha aqui, ó. Parece, né? Super inteira, completa, automático, painel não rachou e tal, rodando e com adesivo da Mais Brasil. Bota preço aí, ô Celiton. Vamos ver se a gente faz um brick aqui, tá? Para quem está chegando agora, Marcelo Rainer, né? Entusiasta, colecionador, empresário. E você viu aí no boné, quem está acompanhando pelo YouTube, ateliê do carro, né? É o empreendimento aí do Marcelão.
Quer falar um pouco de Opala, não? Porque a gente falou pouco de Opala até agora. O Opala hoje é um carro... É o teu... Sim, hoje não é mais tão... Apesar de eu ter um. Mas a gente conhece outros modelos e nas experiências a gente vai elegendo aqueles, né? Mas cada vez que eu ando de Opala, realmente, é um carro apaixonante, né? Opala hoje é um carro da moda, vamos dizer, no meio dos antigos, né? Muita gente que nem conhece compra e paga verdadeiros absurdos. Tá cheio de carros aí que não valem o que o pessoal pede. Tu arrisca prever, porque nesse mercado tem muito assim, porque tem um entusiasta, um colecionador que quer para ter o carro, né? Ou seja, ou para usar esporadicamente, ou para tem espaço e consegue daqui a pouco ter lá 5, 10 veículos numa exposição, é o hobby. Exato. Né? E tem gente que faz disso um business. E aí o lance é tentar se antecipar ao carro que vai, digamos assim, se transformar na próxima onda, né? Tu arrisca algum palpite assim do que vai ser? Porque já foi, a gente mencionou aqui, Galaxy, que continua com preço lá em cima, Maverick também, os Dodge, né? Gol GTI, né? Os primeiros principalmente. Esse é uma grande distorção de mercado, na minha opinião. Por quê? Carro da moda. Eu gosto muito do carro, acho o carro fantástico e tudo. Mas eu acho que quem paga os valores que tem aí, acho que não tem alguns problems, porque é questão de gosto, né? Eu acho mas que daí pagar tu entra nessa gaveta, né? 250, como eu vi por aí já, é um despropósito absoluto, né? Por exemplo, eu não compraria, não pagaria esse valor de forma alguma. Tem louco para tudo. Tem louco para tudo. Né? Mas isso é uma opinião pessoal, né? Ele tem uma importância histórica. Foi o primeiro carro brasileiro com injeção eletrônica, né? Numa época em que a importação de componentes eletrônicos era extremamente restrita no Brasil. A gente só sabia o que era carro carburado, né? Então Mas hoje eu vejo isso aí como quem compra mais como carro de status mesmo, sabe? Eu comprei do fulano, paguei tanto. Sabe assim? Porque se a gente for botar numa avaliação, não é um carro bom assim, né? Não é um carro desconfortável, é um carro duro, é um carro apertado, não é bom de estabilidade, né? Ele é limitado de estabilidade. Eu já tive um GTS, botei no máximo aqui na Freeway, que a Federal não nos escute. Não. É um carro totalmente inseguro. Totalmente. Não, esses carros dessa época, eles queriam levantar voo, né? Tu passava de uma determinada velocidade, a aerodinâmica deles não era para aquilo, né? Então assim, por exemplo, assim, eu prefiro 1000 vezes gastar ali 30, 40, assim, 40 mil, que eu ainda acho caro, o Monza, vamos dizer assim, né? Bom do que pagar 250 mil num Gol GTI para dizer que pagou. Mas como nós falamos, tem louco para tudo. Gente que não, e esse negócio virou, e tem tanto maluco, vamos chamar assim, carinhosamente a turma disso. Tem um cara, o Marcelo certamente conhece, o Deni, né, o estúdio. Um grande, faz trabalhos excepcionais. De recuperação, né? Ou seja, ele consegue... Ele deixa melhor que zero. Exatamente. Ele deixa melhor que zero. E ele está se arriscando a fazer uns projetos legais, por exemplo, nunca houve uma Paraty daquele modelo quadrado GTI. E ele bolou, ele foi lá e fez... Acho que foi Massaveiro também. Ou Massaveiro também e tal. Então, e esse cara, se você hoje encontrar um GTI, um Gol, e quiser recuperá-lo, né, do ponto de vista assim, de originalidade, o tecido do banco, perfeição, o Deni e cobra uma grana muito boa por isso. Mas assim, é o talento dele, o métier dele. Mas entre um Passat Pointer e um Gol GTI, eu acho que o Passat Pointer tem mais valor histórico, né? É que isso entra muito a questão de gosto e o cara não conseguir cair na onda do modismo, né? O Passat é um carro muito superior, né? Mas, de novo, a pergunta... O que vai explodir na sequência? O que tu acha? Eu já vi gente apostando que o Monza vai ser o próximo carro. Eu tô torcendo para que não, porque aí a gente pode comprar com preços bons, que é um carro que eu gosto. Não levanta a bola. Gente falando que vai ser o Del Rey, né? Que o próximo é o Del Rey. Esses carros... Mas ainda existe algum, porque as latarias disso aí não... Alguns anos atrás... O Ford é um problema de ferrugem. Muito sério. São carros que não conseguem levantar. E uma coisa muito estranha, porque eu venho de uma escola em que a gente comprava carro por estado de conservação e originalidade. Hoje não. Hoje os caras querem comprar lá um Del Rey, querem comprar um Monza
85, 86 e quer ir com ar e direção. Tem que ter ar e direção. Isso é retoque de pintura também. Cara, É o cara que vem com esse papo do retoque de pintura, para mim, não conhece carro. sim. Não conhece carro. E dentro da própria fábrica, pô, só tu imaginar o que é uma fábrica. Transporte, põe para lá, põe para cá. Às vezes na cegonha, na hora de embarcar, os descer da cegonha, às vezes dá-lhe uma pegada num para-choque, numa porta. Então... existem fábricas, marcas que têm nos portos oficinas para já reparar, martelinho de ouro, essas coisas, porque acontece. Sabe? Acontece, né? Mas então, assim, por exemplo, assim, eu vejo carros maravilhosos, por exemplo, Del Rey, Corcel, não tem ar e direção, mas o cara quer com ar e direção. Mas é assim que é. Mas na época não tinha. E outra, vidro elétrico, o que era? É aqui, ó, é manivelinha. O cara tem que comprar carro, na minha opinião, isso eu estou falando por mim. Eu já não estou comprando mais porque depois eu tenho dificuldade para revender. Mas se eu acho uma coisa muito boa, eu compro, não estou nem aí para isso aí. Eu tive dois Santanas, que os dois tinham direção hidráulica, mas não, os dois não tinham ar-condicionado. Só o meu terceiro Santana que tinha ar-condicionado. Ar-condicionado nos anos 80... Era muito difícil. Era item de luxo do luxo. Não tinha. Luxo do luxo. A direção hidráulica, eram alguns modelos que tinham, fora isso era aqui na mão mesmo, no braço. Tanto que hoje, se tu pegar um carro desse para dirigir, quem pegar hoje um carro desse para dirigir sem direção hidráulica, pode ser um Corcel. Não tem força para girar uma direção para fazer para estacionar, não é verdade? O cara tem. É que depende do estado do carro. Eu lógico. Tenho um Corcel LDO 82, que é um espetáculo, um carro, é um testemunho de época, como a gente diz. Pneu radial. Ele atravessou os anos, recebeu um retoquezinho aqui, outro ali, tem um desgaste de pintura porque é original, mas teve capas de banco, o primeiro proprietário mandou fazer idênticas as capas, né? Então, e aí eu tirei porque eu vou curtir, senão quem vai curtir depois, né? Então guardei as capas e tudo mais. E esse carro é aquele chamado carro que eu sempre chamo assim, é um original autêntico, né? Não tem ar, não tem direção, mas ele tem aqueles acessórios da época que era difícil de tu encontrar. Um conta-giros, um relógio digital, conta-giros no centro ali, relógio digital. E olha a curiosidade, porque muita gente não sabe disso. Alguns carros vinham, a linha Ford fazia isso aí. Era um rádio AM, FM, mono, Philco Ford, mono, é o caso do meu Corcel. Com um alto-falante na porta, não, esse meu não tem na porta, tem uns que tem na porta. Lá embaixo do painel, num torpedinho que a gente chamava antigamente, e o outro na diagonal lá atrás. Eram dois. Isso. E aí como é que tu fazia o balanço, que é o fader, né? Embaixo do painel. Esse é o original de fábrica. Pois é, essa aí nem eu sabia. Isso é uma coisa que, assim, ó, tem cara que compra um carro desse, vamos botar isso, vamos botar aquilo. Não a graça é o cara sentar aí e sentir a nostalgia. E o carro vai manter o valor se tu conseguir manter isso. Porque o quê? Cada vez mais raro tu encontra carro sem restauração e com marca do tempo. Porque a maioria tá tudo restaurado. Tem um antigo colega de trabalho, foi meu chefe, ele comprou uma Rural Willys. E aí ele botou vidro elétrico, direção hidráulica, ar-condicionado, descaracterizou o carro. Sim. Eu me lembro, Marcelo, do ar-condicionado de Ela-Saco. Meu pai tinha uma Opala com ar-condicionado de Ela-Saco. Embaixo do painel? Embaixo do painel. Era uma coisa pendurada ali, mas aquilo vinha direto na... Sim, porque era embaixo do porta-luvas ali, né? Isso, só do lado do passageiro. Ou embaixo do porta-luvas ou no centro. E ali vinha aquele ar que pegava bem na... E gelava bem. Deixava tudo fresquinho. E gelava bem, né? Posso gelava bem. Mas vocês viram que o Marcelo não se arriscou a dizer qual é o próximo, né, a explodir. Eu estava aqui esperando, porque eu não sei te dizer. Não, essa que é uma pergunta difícil. Os carros da década de 80, alguns carros não levantaram muito voo ainda, assim, e eu até acho que é bom que não levante, porque o pessoal porque se começa a ficar muito caro, porque as peças hoje em dia para te manter carros aí, por exemplo, como eu paguei R$ 1.500 há uns 2 meses atrás, até dentro do mercado até não foi caro. Um par de farol para o Monza com o logo GM, Arteb, R$ 1.500. Mas há 4 anos atrás, tu comprava 500, era um preço mais certo. Né? Mas o pessoal está abusando. Eu já vi gente falando que pagou R$ 10 o farol de uma Opala. Isso é um despautério. Eu não alimento esse mercado.
Eu não alimento. Eu ponho o paralelo ou deixo o velho como tal, eu recupero. Mas alimentar esse mercado de peças caras, eu não alimento. É verdade. Eu acho que todos deveriam fazer isso para forçar os preços a baixarem e ser mais fácil de todo mundo conseguir manter seus carros, né? Olha aqui, ó. Qual a opinião do Marcelo sobre Toyota Bandeirante e carros militares? Pergunta do Jorge Gitzler, o Jorjão. A Toyota Bandeirante é um carro icônico, né? Não, só que a carro lataria icônico. também... Apodrece? Apodrece bastante, mas tanto é um Esse carro aí, icônico... anos 80, era 80, 90, né? Tanto Hoje é um carro não. icônico que, se eu não me engano, eu ouvi falar, não vi, durante muitos anos, há muitos anos atrás, a Toyota, cada revenda Toyota no Brasil tinha uma exposta. Ainda fabrica Bandeirante? Não sei, acho que não. Até algum tempo atrás era feito, mas eu não sei se Mas é ainda impressionante como, São verdadeiros tanques os de guerra, automóveis né? brasileiros, até o final dos anos 80, eles apodreciam assim de um ano para outro. Era impressionante. Sim, não tinha um tratamento Era anticorrosivo. impressionante. Olha, segundo o Wikipedia, ele foi fabricado até novembro de 2001. Então, até me surpreendeu. Achei que fosse anos 90. Não, eu até achei que fosse bem mais, porque... Não, mas é isso aí, o último que eu andei coincidentemente, o último que eu tive contato era um novinho, no ano 2000. Mas era assim, ó, o carro tinha um ano de uso, estava podre. Mas é que a maioria... ele tinha esse problema, mas a maioria usou para trabalho e não cuidou. Eu tive avaliando um desses aí, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, lá em Canoas, e até o comprador, que era, acho que de São Paulo, desistiu de comprar porque não dava. Como tu falou, muita corrosão. Muita coisa. E era um carro 2000, se eu não me engano. E outra, mas é um carro que tu pode jogar do precipício, lá embaixo tu liga o motor e vai embora. Vai embora. Agora, a lataria deixava ao redor dos vidros, não é? É uma pena, porque estava um carro bonito, tu via aquelas bolhas de ferrugem ao redor. Uma curiosidade de antigamente, na década de 80, como o Ford enferrujava muito, tinha algumas pessoas que colocavam, acho que tinha para vender o emblema. E a gente via, eu vi, isso eu vi. Este carro é da Ford e a ferrugem também. Eu lembro. É verdade. Olha, tem tanta história que a gente acabou não tratando aqui. Vocês vão lembrar disso. Os apelidos ou as nomenclaturas que ganhavam itens importados quando eram novidade. Os famosos Silibrim, vocês lembram ou não? Silibim. Que era o Sealed Bean. Mas no interior o pessoal chamava de Silibrim. Silibrim. O farol era a lâmpada. Sealed Bean, né? Então o Silibrim era o farol que era não entrava. a lâmpada. Exato. Sim, exatamente. O farol era fechado, ele era vácuo, né? E aí, mas é porque antes entrava água, né? Então aí sela o bicho para não a entrar. gente dizia espocando o Silibim. Era dando sinal de luz. É verdade. Espocar o Silibim. Como eu tô velho, meu Deus! Marcelão, obrigado pelo papo. A gente mal e mal tocou nessa preciosidade aqui, que são fotos, né? Na próxima. Tá feito convite no ar aqui para tu voltar outras vezes. É só marcar. E vamos continuar o papo. Para quem não curtiu, quem ainda não segue, quem não visitou, Ateliê do Carro, ateliê sem o R, né? Ateliê. A versão em português, né? Ateliê do Carro. E aí tem o site e tem no Instagram, tá lá tem também, né? Instagram, tem Facebook. É fácil achar. Colocando no Google Ateliê do Carro, vai achar fácil. Muito bom. Excelente. Tinha lá um Tempra vermelho, tu ainda tá? Ainda tá. O pessoal não soube. Esse é um carro. Esse eu apostaria. Esse seria o carro. Foi o primeiro carro da Fiat maior, né? E que fez um tremendo sucesso. Eu tive dois Tempra. Eu tive 3 Tempra. Um Tempra 8 válvulas, um 16 válvulas. E tive depois um Tempra SW, que era uma porcaria. Mas os dois primeiros... Não, é que o Tempra SW era importada, né? O meu era 97, porque aqui no Brasil teve 2 Tempra SW. Teve os 95 que vieram importados da Itália. E depois eles começaram a importar da Turquia. Eu peguei os importados da Turquia. Em termos de motorização, caixa, câmbio, uma maravilha. O acabamento do carro, olha, tu tinha a impressão que ele ia desmanchar na tua mão. Assim, ele ia cair. Né? Um carro bonito, o painel digital aquele dele era magnífico. Sim, era bem diferente do Tempra nacional, né? O painel fazia assim, ó. Era tudo materiais de baixa qualidade, essa que é a verdade, né? Que nem muitos carros
fabricados atualmente, né? São verdadeiras vergonhas, né? É impressionante. Né? Eu ando de Uber aí, alguns modelos, e não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Não, o Tempra revolucionou na época, porque a Fiat, até então, o que ela tinha feito no Brasil? 147, que depois ganhou outras nomenclaturas, Sim, aí depois veio o Uno, e a família Uno, Prêmio, Elba, Fiorino, mas ela nunca tinha conseguido entrar na concorrência dos sedãs médios, como a gente chama hoje, que tinha Santana, Monza, né, Versailles, na época da Autolatina, depois o Vectra, e ela, quando bota o Tempra no mercado, o Tempra é um sucesso, de vendas. Um carro muito moderno para a época. Muito confortável, ele era um carro muito silencioso. Ele inaugurou os motores 16 válvulas ou multiválvulas depois, no Brasil. Né, no ano seguinte. Sim, não foi na arrancada, 96, né? 95 tinha 8 válvulas, 96 Eu acho até que chegou um pouco antes. 93 para 94 saiu o Tempra 16 válvulas. É o primeiro. Chamado isso. Desculpa, tá. Isso mesmo. Inclusive, na época... Mas eles continuavam vendendo 8. 8, sim. A versão SX. Depois, Inclusive, eu fui fazer um test drive na São Marino, de um desses primeiros, foi em 93 para 94. Era o Tempra prata e o ouro, né? Os dois. Achei o carro na época assim fantástico, mas uma coisa que me chamou a atenção, que eles melhoraram depois, o ruído. Era um motor muito ruidoso para quem estava dentro da cabine. Mas melhoraram, porque melhoraram depois. Ele era um projeto mais antigo. A Fiat não tinha motores daquela cilindrada, acho que ele vinha da Argentina, se não me engano. Mas ele foi sendo aprimorado, ficando mais leve, aí o motor ficou menos ruidoso. De som de fábrica, o Pine, e ele na versão 16 válvulas andava legal. Muito bom. Muito. Suspensão independente nas 4 rodas. Ele era um porta-mala maravilhoso, um design belíssimo. Moderno, né? Bom acabamento. Espaçoso. Ele não era tão comprido quanto os concorrentes, mas o espaço interno dele era muito gostoso, cara. Bem superior ao sucessor dele, que foi o Maré, né? Maré. Questão de conforto. De conforto. O Maré era mais apertado. Eu tive 2 Maré também, um carro injustiçado. Eu tive um também muito injustiçado. Eu tive um 2.0 5 cilindros, depois tive um 2.4 5 cilindros, que era uma Fórmula 1, cara. Era meio complicado de fazer a manutenção. Mas ok. Mas era um carro dava para fazer, né? Isso aí é o seguinte, virou piada, virou meme, tá na internet, mas assim, quem gosta e conhece pelo menos um pouco de carro sabe que o Maré foi um grande injustiçado pela própria Fiat, por causa daquela história do manual. Lá o Rafael da FTEC se especializou nisso, né, em recuperar a Maré. E ele diz, cara, do ponto de vista de engenharia, era uma máquina fantástica, era um carro... Uma delícia de dirigir. E pena que... Qual era o erro do manual? A Fiat no Brasil publicou isso. Aí tem... a troca de óleo era a cada 20 mil quilômetros. Cara, não dá. Com a gasolina que a gente tem na Europa, talvez com bons óleos, gasolina de qualidade, aí vai. Mas no Brasil não dava. E aí o resultado é que o óleo virava uma borra. Aí começava a gerar carbonização e tal, era um horror aí. E era óleo sintético que eles recomendavam, se não me engano. E aí os proprietários, como o óleo sintético era muito mais caro, ainda é mais caro. Aí começa a cacaca, né? Bota o outro óleo aí e tal, e aí começa muito do folclore, porque era o carro. Assim, tem uma parte do folclore que teve gente que teve mais experiência com o carro. Mas teve gente que achou que jamais ia chegar aos pés. Se tu pegasse um Maré 2.4 que eu tive um Maré... Andava demais. Ele era um carro perfeito, cara. Perfeito. Um conforto, silêncio, desempenho, tudo era de bom, cara. Eu era apaixonado pela perua, a Weekend. É lindíssima. Achava a Weekend mais bonita do que lindíssima. Era muito bonita. Era muito bonita. E é um carro Mas completo. Vou dizer um defeito que eu notei no carro, tá, em relação a outros. É um carro que a rigidez estrutural dela ela é falha. É um carro que dá muita torção, a gente sente isso nas portas. Não, talvez na caminhonete, porque no sedã... No sedã, sim. Foi uma experiência que eu tive. Eu tive 2 sedãs. Mas, de qualquer maneira, um carro, quer dizer, eu acho que deu muita invejinha. Pode ser. Invejinha da GM, invejinha da Volkswagen. Bom, da Volkswagen eu não tenho dúvida. E a GM, que o carro era muito superior. Isso que o Marcelo falou agora me lembra o Senna testando o Honda NSX, que era o super esportivo que a Honda criou para bater de frente com as Ferrari. E quem estava desenvolvendo aquele carro na época, se eu não me engano, era o Satoru Nakajima, junto com a Honda, que nos Estados Unidos ganhou o nome de Acura, mas mundialmente ele se chamou NSX. E a Honda, certa vez, chamou... O Senna, acho que estava testando em Suzuka e tal, e os engenheiros lá, os 3 títulos do Senna na Fórmula 1 foram com motores da Honda, e o pessoal disse, tu pode dar uma volta no carro, né? Diz o que tu acha. E aí o Senna deu, sei lá, quantas voltas em Suzuka, e ele disse o seguinte, olha,
carro tem potencial, o motor é fantástico, só que é o seguinte, a rigidez torsional da carroceria é uma droga, vocês têm que reforçar o carro... Se torce todo. Exatamente. Tensiona, então, torciona. exato. E aí os caras reforçaram com não sei quantos pontos de solda e não sei mais o que e tal. O Nakajima, que não era o Senna, não viu aquilo, né? Então, mas o Senna disse, olha, se vocês querem ter um carro realmente de ponta e tal, e aí os caras voltaram para o departamento de engenharia, refizeram vários pontos ali com novas conexões, pontos de solda e tal, para tornar o carro realmente rígido. E aí o NSX virou um ícone, né? Hoje no Brasil tem pouquíssimos, eu acho, né, Marcelo? Eu aqui em Porto Alegre nunca vi o NSX. É muito raro, extremamente raro. E é um carro lindo, né? Um carro maravilhoso. Lindíssimo, bem esportivo. É verdade. Meu caro, venha sempre. Vamos combinar.